E aí, gente boa, como vocês estão? Depois de um mês sumido, venho trazer a resenha para vocês desse livro aqui, A Sociedade do Anel, do J.R.R. Tolkien, que é a primeira parte do Senhor dos Anéis. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a história e depois sobre as minhas impressões, minha relação com a editora, o que eu achei da edição e tal. Só avisando aos interessados, quem tiver interesse em ler o livro, antes de ler O Senhor dos Anéis, tem que ter lido O Hobbit. Eu recomendo que vocês assistam a minha resenha anterior do Hobbit antes de prosseguir para essa resenha. Fica o aviso. O livro conta a história do Bilbo, já velhinho lá no condado, da vilazinha dos Hobbits. Ele decide fazer uma festa para anunciar sua despedida, que ele vai embora de Bolsão, que é a antiga casa dele. Depois de ele ter pegado aquele ouro, todas aquelas joias, aquela riqueza da Montanha Solitária junto com os anões e dividido os espólios da Montanha do Dragão, do Smaug. Com ele ficou rico e tal. Aí ele decide dar uma festa para se despedir. Dando essa festa, ele some e ele delega o anel ao seu sobrinho Frodo Bolseiro, que é o sobrinho dele, que é um parente mais próximo dele que mora com ele. Gandalf, o Cinzento, que é o nosso mago favorito, explica pro Frodo que esse anel ele precisa ser destruído. Mas por que ele precisa ser destruído? Ele precisa ser destruído porque ele é o Um Anel, ou Um Anel. Ele é um anel do Senhor Sombrio Sauron que quer retomar o seu poder, que é esse anel que tem um enorme poder. Ele quer pegar o anel dele de volta para ele poder instaurar tipo para ele conseguir escravizar o povo, para ele conseguir dominar a Terra-média. Aí o Gandalf manda ele para Valfenda, para a casa do Elrond. Eles vão passar por várias aventuras antes de chegar a Valfenda, tá? Manda ele para Valfenda com 3 hobbits, Merry, Pippin e seu grande amigo Sam Gamgee, que ouve a conversa dele com o mago, e era uma conversa sigilosa, e ele manda ele, fala assim, já que você ouviu, você vai para lá. Depois de toda essa aventura até chegar a Valfenda, que é a cidade élfica onde mora o humano Elrond. Daí eles formam um conselho, né? O conselho lá. Aí eles decidem levar 9 pessoas, incluindo o portador do anel, que é o Frodo, até Mordor, viajarem e assim, termina, eles não chegam em Mordor. O primeiro livro termina, eles não chegam em Mordor, mas manda eles lá para Mordor e fala o seguinte, você vai destruir esse anel lá na cidade do Sauron, lá no reino do Sauron, do Senhor Sombrio, na lava do vulcão onde foi forjado. E eles vão para essa aventura até lá. Obviamente, gente, o primeiro livro tem assim 570 páginas. Pô, eles não chegaram em Mordor ainda, então no primeiro livro não espere uma conclusão. Você vai ter que ler os outros 2 se você tiver interesse. Agora, o que eu achei do livro? Narrativa, legal, eu gostei. Tem gente que não gosta, igual o senhor Felipe Neto. Felipe Neto, apesar de eu não ter muita simpatia por ele, ele falou uma coisa que é verdade. O Tolkien é extremamente descritivo. Ele não gosta, eu gosto. O Tolkien ele descreve as coisas assim minuciosamente. Ele descreve detalhe por detalhe. Por vezes, as descrições dele ocupam páginas. Tipo assim, as 2 páginas do capítulo. 2, 3, 4 páginas. São descrições muito longas. A questão da descrição minuciosa dos detalhes é umas coisas interessantes no livro também. O livro é muito legal, tá? Tem muitas aventuras, tem muita coisa legal. O Hobbit foi um livro escrito para criança. Não sei se vocês sabem, é um livro infanto-juvenil. O Senhor dos Anéis, um infanto-juvenil pode ler também. Só que a linguagem ela é muito mais bem trabalhada. Você tem o uso de segunda pessoa, por exemplo, voz. Os elfos se referem, por exemplo, a vós, a você. Eles se referem a vós. Eu tive um pouco de dificuldade no início, mas consegui vencer. Agora eu me acostumei um pouco mais com essa linguagem. É uma linguagem bem mais complexa do que o Hobbit. Então, se você quiser começar pelo mundo de Tolkien, comece pelo Hobbit. Mas é uma linguagem mais complexa, mais trabalhada, mas não deixa de ter aventuras mirabolantes, aventuras incríveis e coisas muito legais nesse livro. Vocês vão conhecer personagens icônicos como Tom Bombadil, que tem um livro só sobre ele que o Tolkien escreveu, das aventuras dele, um livro infantil inclusive. A Fruta Douro, que é a esposa dele. Nossa, esse cara que é foda. O Passo Largo, que vai conhecer na estalagem do Pônei, que é muito interessante, esse personagem é foda. Vai ser muito importante para a história. E é um livro assim muito legal, eu recomendo demais. Se você gosta de fantasia, isso aqui é um clássico da fantasia, é sensacional, incrível, eu recomendo muito vocês lerem. Agora um pouquinho sobre a edição da HarperCollins. Essa edição aqui é maravilhosa, capa dura. Pena que isso aqui desgastou um pouco, olha, isso aqui desgastou. Não sei se foi por falta de cuidado minha ou se isso aqui desgasta com o tempo mesmo. Eu sei que o marcador de página meu foi falta de cuidado, ele desfiou porque agarrou nos arames dos meus cadernos. Mas a edição sim é maravilhosa.
Umas coisas que tinha na Martins Fontes era a tradução de alguns nomes, como por exemplo orques. Orques na tradução da Martins Fontes escrevia O-R-C-S, orques. Aqui se escreve com Q-U-I-E, orques. A questão dos goblins também. Goblins é escrito de uma forma diferente aqui nesse livro. É uma forma aportuguesada. E esses nomes assim incomodaram algumas pessoas, principalmente no Silmarillion. Mas na minha opinião não me incomodou não. Abrasileiraram um pouquinho o nome deles, mas pra mim não faz diferença. É uma edição lindíssima. Olha só, esse aqui são os portões de Moria, que é um lugar onde eles vão, que é a antiga cidade dos anões. Esse aqui atrás, ó, os portões de Moria, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui na água. Tem um tentáculo aqui, que é o do Vigia. Vocês vão entender, se vocês lerem o livro, vocês vão entender. É o tentáculo do Vigia que tenta pegar a Sociedade do Anel, né? Que tenta pegar a comitiva, como eles chamam, né? A comitiva das 9 pessoas. No geral, é um livro fantástico, um clássico da fantasia, cheio de simbolismo cristão, cheio de ensinamentos assim. Tem muito da visão cristã do autor. Pode ser que você discorde, mas eu gosto dessa visão cristã, porque eu sou cristão e eu gosto muito dessa visão que ele apresenta. A questão da amizade, a questão da coragem, das virtudes, eu acho muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que vai sair, se eu não me engano, vai ser Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. E falou!